Graça e paz a todos, eu sou Darlan Campos e neste momento eu quero deixar uma mensagem vinda do trono de Deus para nossas vidas. Momento de alegria, momento de glorificar, de exaltar, de louvar a este Deus lindo e maravilhoso que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Meu querido, a mensagem deste vídeo é Saulo ou Paulo? Como foi a reação das pessoas? No livro de Atos, capítulo de número 26, versículo de 9 até 11, está escrito assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estrangeiras, os persegui. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui é um discurso que o próprio Paulo, já é Paulo, estava falando aqui, que ele encerrou muitos dos santos nas prisões, ele batia, ele matava os cristãos por ordem dos sacerdotes ali das sinagogas. E eu já ouvi muitas mensagens, falando sobre Paulo, que ele era general do exército de Roma. Só que agora, eu estudando a palavra do Senhor, eu descobri que ele não era general do exército de Roma. Ele era cidadão romano. Sim, ele era um cidadão romano, mas ele era perseguidor dos cristãos. Então, esse discurso Paulo dizendo aqui, que se encerrou muito nas prisões, bateu, matou, enfim, tem uma grande história aqui de Paulo, a gente for olhar bem o que Paulo se tornou para nós, depois que Jesus, depois que Saulo teve um encontro com Jesus. Então, Paulo, ele não foi general do exército de Roma, ele era apenas perseguidor dos cristãos. Livro de Atos, capítulo de número 22, versículo de 1 a 3, está escrito assim: Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, eu quero que vocês guardem esse nome, Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo aqui dizendo, contra a sua própria defesa, dizendo que ele era judeu, mas que ele era de Tarso da Cilícia, que Tarso da Cilícia é uma cidade lá na Turquia, país Turquia, e dá a entender assim, como que Paulo, foi considerado um cidadão romano, vamos dizer assim, porque a palavra de Deus aqui diz aqui, Homens e irmãos, pois ouvi agora minha defesa. E quando ouviram falar em línguas hebraicas, e disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vocês hoje sois vós. Então aqui Paulo fala que ele é ele nasceu em Tarso da Cilícia. Então eu pesquisei onde Tarso, o local de Tarso da Cilícia, Tarso fica dentro da Turquia, o país Turquia. Mas Saulo, ele é considerado cidadão romano, tá, meu querido? Aqui comprova isso aqui então. E Saulo, ele foi instruído por Gamaliel. Eu vou daqui a pouco explicar, tá?
dando continuidade à mensagem, eu vou explicar quem é Gamaliel, tá? Vou explicar também quem era Estevão, que também vai entrar na mensagem, tá? Eu estou começando agora, né, a dar a continuidade à mensagem, né? Estou aqui preparando tudo isso aqui agora neste momento, meu querido, justamente para você entender direitinho o que eu quero trazer para cada um de nós. Né? Porque a gente falar sobre Paulo, né? Como foi a reação das pessoas, porque um homem que perseguiu os cristãos, matou os cristãos, prendeu os cristãos, batia nos cristãos para virar o que ele, né, para ser o que ele foi, né, perante a obra do Senhor, né? Assim, é muito gratificante, né? A gente tem que dar muito glória a Deus por isso. Atos capítulo 22, de 1 a 3, está escrito assim: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em línguas hebraicas, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Versículo 22 até o versículo 29, está escrito assim também. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrancando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei neste direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou o de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha prendido. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo, ele era de Tarso da Cilícia, como estava dizendo no versículo 22 de 1 a 3, né? E Tarso fica na Turquia, país Turquia. Então Paulo era lá. E estava em Jerusalém, né? Que foi instruído por Gamaliel. Entendeu? E também no 22 até o 29, comprova que Saulo, ele era cidadão romano. Então dá para a gente poder entender isso. Os pais de Saulo eram de Roma. Então, Saulo disse aqui: eu sou de nascença. Né? Porque o tribuno chegou e falou: com grande soma de dinheiro eu alcancei direito de ser romano. E Paulo disse: eu sou desde nascença. Então dá a entender que Saulo nasceu lá em Roma. E sim, dá para entender assim que quando ele era pequeno ali, né, os pais dele mudou para a Turquia, né, para Tarso da Cilícia, lá em Turquia. Então Saulo também ele é de lá, né, da Tarso, né, da Cilícia. E neste momento que Saulo foi perseguidor dos cristãos, ele já tinha mudado para Jerusalém, onde foi instruído por Gamaliel, porque daqui a pouco eu vou explicar quem é Gamaliel, instruído por ele, que diz que ele era zeloso de Deus. Nós lemos isso aqui. Gamaliel era zeloso de Deus. O que dá para entender sobre isso?
Meu querido, você já parou para pensar e já parou para, tipo assim, ministrar a palavra para alguém e a pessoa dizer para você, falar assim, não, eu também tenho Deus, eu também sirvo Jesus Cristo, mas não larga o cigarro, não larga a bebida. Eu era assim. Quando os cristãos vinham pregar para mim, eu xingava eles. Eu não aceitava. Eu falava, eu também tenho Deus. Mas meu cigarro, eu estava continuando fumando e continuava bebendo. E falava que tinha Deus. Não é assim? Então, quando Saulo diz que foi instruído por Gamaliel, que Gamaliel era zeloso de Deus, dá a entender que eles também estavam também estudando coisas sobre a Bíblia, vamos dizer assim. Eles estavam estudando sobre a Bíblia. Mas não o falar de conhecer a Deus ou de servir a Deus verdadeiramente igual nós vivimos, não era, meu querido. Porque quem serve Cristo verdadeiramente, meu querido, larga a prática do pecado. Quem serve a Cristo verdadeiramente, sente a presença dele, fica com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Sabe, é diferente de nós, meu querido. Não adianta, né? Você vai ministrar a palavra para alguém e as pessoas, eu já tenho Deus, eu já sirvo Deus, sabe? Mas xinga, mas briga, se deixar, mata, rouba, né? Vive nas drogas, sabe? Vive com seu cigarrinho na boca, vive com sua bebidinha, sabe? Vive na gandaia, sabe, meu querido? Vive essa vida mundana, vamos dizer assim. Então, essa instrução de Gamaliel para Saulo, tudo bem, às vezes Saulo até poderia, né, conhecer alguma coisa sobre Deus, mas não servir a Deus verdadeiramente, porque se Saulo tivesse servido a Deus verdadeiramente, não tinha ido lá perseguir os cristãos, ou matar os cristãos, ou prender os cristãos, não. Viu a diferença que é? Nós temos Cristo em nossas vidas, nós não fazemos qualquer tipo de coisa, ou qualquer tipo de ato, ou, sabe, viver na prática do pecado, não. Sabe, nós guardamos, sabe, nós afastamos da prática do pecado, nós fazemos tudo diferente, porque sabemos que Deus está presente em nossas vidas e que nós temos uma consciência de fazer o que é certo perante a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Meu querido, preste bem atenção. O significado de província é tipo assim, existe um governo geral, né, que comanda outros governos. E o que esse governo geral faz? Ele pega um dos outros governos e manda para os lugares. Então, a província tem esse significado. Então, dá a entender que existia um governo ali em Jerusalém, onde é que Saulo, né, estava vivendo, que estava comandando os romanos ali, quem fazia parte de Roma. Igual Saulo, igual ele falou, né, que eu sou de nascença. Mas existia um governo ali tomando conta deles. Você está entendendo, meu querido? Isso é o significado de província. Um governo liderado por um governo geral. Então existia um governo que governava outros governos, né, que pegou esse, que distribuiu para os lugares para dizer assim, vocês vão tomar conta desse povo aí que é romano. Assim como Saulo era. Assim como Gamaliel também era, né, romano. E o tribuno, quando o tribuno chegou para Saulo e disse, eu com muito dinheiro alcancei ter seu direito de ser romano. Então, com certeza ali existia um governo tomando conta ali de todo aquele tribuno ali. Então, o significado de província é isso, tá? É um governo comandado por um governo geral. Significado de sinédrio é Conselho Supremo dos
judeus. E Gamaliel, que foi tipo assim, um professor de Saulo, né? Porque o próprio Saulo diz, né? Foi instruído por Gamaliel. Gamaliel, ele faz parte desse sinédrio. Então ele faz parte desse conselho supremo dos judeus. Então Saulo estava ali já em Jerusalém, né, vamos dizer assim, instruído por Gamaliel, que era um rabino, né? Rabino quer dizer mestre, então ele é mestre da lei, né? Por isso que Saulo fala que ele era zeloso de Deus, né? Vamos dizer assim. Então Gamaliel, ele fazia parte desse supremo aí dos judeus, né? Então o significado de sinédrio é isso, tá? É o supremo dos governadores dos judeus ali. Então Gamaliel fazia parte desse sinédrio e ele comandava ali esse povo da Judéia ali. Por isso que Saulo fala que, instruído pelos sacerdotes, né, vamos dizer assim, por Gamaliel e por outros, teve a autoridade de perseguir os cristãos. Então o significado de sinédrio é isso, tá? Então o Gamaliel, ele fazia parte deste sinédrio, desse conselho supremo dos judeus. Atos capítulo 6, de 1 a 7, está escrito assim. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, guarda esse nome aí, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito e Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia. Meu querido, aqui é uma convocação, né, de diáconos para continuar a ministrar a palavra de Deus. E Estevão, é o que está na história aqui, está nessa minha mensagem, por isso que eu pedi a vocês para guardar o nome de Estevão, também foi um dos diáconos escolhidos pelos apóstolos, né? E Estevão saiu para ministrar a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo, né, estava lá perseguindo os cristãos. Melhor, Saulo ainda não estava perseguindo os cristãos, não. Saulo ainda estava ali, né, em Jerusalém ali, vivendo sua vida normal, instruído por Gamaliel, tinha ali sua fé, vamos dizer assim, em Deus. E Estevão chega para ministrar a palavra do Senhor verdadeiramente, né? Porque aqui fala que Estevão ele tinha fé e era cheio do Espírito Santo. Então Estevão saiu ali, foi para aquelas partes ali onde é que Saulo estava e começou a ministrar a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 7, 58 a 60 e de 8, de 1 a 3, está escrito assim. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Meu querido, então, quando Estevão foi escolhido como diácono para ministrar a palavra de Deus, dá a entender que Estevão, igual eu falei aqui, foi para aquela região onde é que Saulo estava e começou a pregar a palavra do Senhor. Só que esse Conselho Supremo dos Judeus, que é considerado os Sinédrios, onde Gamaliel fazia parte, não aceitava esse tipo de ministração, porque para eles já conheciam Deus da forma deles. Só que Estevão chegou para ministrar verdadeiramente a palavra do Senhor. Então, o que acontece, meu querido? Quando Estevão chega ali, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, começa a ministrar a palavra, eles não aceitam e começa a apedrejar Estevão, que chegou até a morrer. E neste momento, Saulo fez parte da morte de Estevão. Então eles entenderam que existiam pessoas ministrando a palavra do Senhor, do qual eles não aceitavam. O que Saulo fez? Recebeu ordem do Sinédrio, que é o Conselho Supremo dos Judeus, recebeu ordem para prender os cristãos, para matar os cristãos, para apedrejar, para bater, enfim. Saulo aqui começa a ser perseguidor dos cristãos. Assim como o primeiro versículo que eu disse, né, o próprio, né, já era conhecido como Paulo dizendo, né, que encerrou muitos nas prisões. Então Saulo aqui começa a perseguir os cristãos. Meu querido, preste bem atenção a uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Quando os cristãos vinham pregar para mim, eu xingava eles. Eu falava que eles estavam querendo roubar o meu dinheiro. Estão querendo que eu vou para suas igrejas para me dar dinheiro para pastor. Que não sei, sabe? Eu falava muita coisa com eles, meu querido. Só que um certo dia aconteceu que eu tive um encontro real com Cristo. Eu dou graças a Deus por isso, porque eu consegui largar o cigarro, eu consegui largar a bebida e sabe, aquilo que era pecado, sabe, eu comecei a afastar da prática do pecado, meu querido. Só que existiu uma grande, assim, sabe, acontece coisa com a gente, quando a gente aceita Jesus como nosso único e eterno Salvador. Porque quando eu vivia no mundo, estava tudo tranquilo, tudo normal, mas depois que eu aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador, que eu quando eu pego a Bíblia e vou para a igreja, aí eu ouço, palavrinhas de amizade que eu tinha. Lá vai a ovelha negra do pastor. Você entende, meu querido? Assim como Saulo foi perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, apedrejava eles, sabe? Vamos dizer assim, real, né? A gente recebe essa mesma pedrada com palavras. Eles falam que eu sou um crente safado, que eu sou um crente que estou sendo escondido atrás da Bíblia. Creio eu, meu querido, que você também já ouviu isso. Quando era assim, do mundo estava tudo tranquilo, mas depois que a gente aceita Jesus, parece que as pessoas do mundo não aceitam a nossa conversão. Aí nós acabamos ser apedrejados por palavras, caluniados por palavras.
Recebemos palavras de maldição, recebemos palavras de engano, recebemos palavras de derrota. Parece que eles não aceitam do qual nós convertemos a Cristo. E Saulo, meu querido, ali perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Isso acontece com a gente hoje, meu querido. Sabe? Muitas pessoas não, outras pessoas já falam, não, aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali vamos pedir para orar para a gente, para ministrar a palavra para a gente, sabe? Muitas pessoas aceitam, outras não. E isso acontece nos dias de hoje. Não só para aqueles cristãos ali, do qual Saulo fez com eles. Você está entendendo, meu querido? Isso acontece nos dias de hoje. Mas uma certeza é que nós nunca vamos deixar de servir a este Deus lindo e maravilhoso. Nós nunca vamos deixar de ministrar esta palavra aqui que chama Bíblia, porque ela é verdade, porque ela é a palavra do Senhor, ela é alimento para a nossa alma, meu querido. Nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos para frente, nós vamos avante, nós vamos continuar a ministrar a palavra, porque nosso objetivo é ver almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 18, está escrito assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Então, Saulo estava indo para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Grava isso para mim. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejais cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. É lindo isso, meu querido. Eu dou glória a Deus por isso. Sabe, essa conversão de Saulo, ela é tremenda. Porque Saulo foi lá nos sacerdotes, pediu
autoridade para sair e perseguir os cristãos. E Saulo estava em direção a Damasco até Jesus Cristo aparecer para ele, igual foi dito aqui, né, um resplendor de luz, né, que Jesus apareceu para Saulo, tirou a visão dele, ele foi conduzido ali para a casa ali de Judas, na rua direita. É tão engraçado e eu acho assim tão lindo também, que Saulo ele ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, mas estava orando. Até Ananias chegar, pôr a mão, tipo assim, como se umas escamas caíssem dos olhos de Saulo. E Saulo começou a tornar a ver. E neste momento aqui, Saulo ele é convertido. Sabe, Saulo agora é cristão. Saulo agora serve a Jesus Cristo. Saulo agora começa vamos dizer assim, a servir a Cristo. Saulo agora vai sair para ministrar a palavra do Senhor. Saulo agora começa a fazer a vontade de Deus. Saulo agora não é mais perseguidor dos cristãos. Saulo agora passa a ser um cristão, meu querido. Agora é hora das pessoas começarem a falar que Saulo é ovelha negra do pastor, que Saulo está disfarçado atrás de Bíblia, sabe? Que Saulo é um crente safado, vamos dizer assim. Porque aí acontece isso com nós, meu querido, sabe, as pessoas podiam tanto entender como que esse Deus ele é tão lindo e maravilhoso, sabe? Se as pessoas pudessem, sabe assim, colocar Cristo, né, assim, falar assim, Cristo, dirige a minha vida, sabe? E realmente deixar Cristo mudar a história, sabe? Se essas pessoas realmente pudessem sentir verdadeiramente Deus, elas não faziam isso. Não chamava a gente de crente safado, não chamava a gente de tipo assim, você está escondendo atrás da Bíblia, sabe? Você viveu bebendo, fumando, viveu na gandaia, se drogando, matando, roubando. Agora você está aí, né, com a Biblinha na mão. Sabe? Se você soubesse o tanto que este Deus é lindo e maravilhoso, eles não faziam isso. Não faziam isso. Então Saulo agora não é mais perseguidor dos cristãos. Saulo agora tornou-se um cristão, sabe? Um seguidor de Jesus Cristo. E Saulo agora começa a ministrar a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4, está escrito assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meu querido, essa passagem, eu vim cá nessa passagem, porque o próprio Paulo aqui dizendo aqui, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele fala que um homem, né? Ele não fala dele mesmo, para não se gloriar, tá? Então a gente não se deve gloriar, a gente não se deve se exaltar, sabe? A gente não se deve dizer assim, eu sou Cristo, eu sirvo a Cristo, sabe? Eu agora sou de Jesus Cristo, sabe? Eu faço, eu ponho a mão, a pessoa é curada. A gente não deve fazer isso não. Então foi por isso que Paulo disse assim, para não me gloriar-me, ele disse que um tal homem, que é um homem que foi arrebatado até o 3º céu, sabe? E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meu querido, eu pedi você para relembrar aí, ou guardar, que Saulo, ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele estava orando. Eu creio que nesses 3 dias aí, ele foi arrebatado, meu querido. Ele estava lá no 3º céu, meu querido. Ele começou a ouvir palavras
palavras verdadeiras, palavras de Jesus Cristo, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então só Saulo que teve esse encontro com Cristo aí, que ouviu essas palavras que a gente nem sabe o que Saulo ouviu, não. Mas eu creio que enquanto Saulo estava esses 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, porque a palavra de Deus que ele estava orando, que quando Ananias chegou lá para impor as mãos sobre Saulo, ele estava orando, sabe, meu querido? Então Saulo ali, ele foi arrebatado até o 3º céu, e neste momento aí que verdadeiramente Cristo, né, o Espírito Santo de Deus entra dentro de Saulo ali, que ele fala, né, que depois que Ananias pôs as mãos, que recuperou a visão, né, que fala que Saulo foi batizado, meu querido. Foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu querido? Aí Saulo começa a sair para pregar a palavra do Senhor, a ministrar a verdade, sabe? A conquistar almas para o Senhor Jesus Cristo, meu querido. Saulo agora não é mais perseguidor não, meu querido. Sabe, eu vim aqui só para dizer isso, sabe, meu querido? Eu vim nesse versículo aqui para você entender que os 3 dias que Saulo ficou ali sem se ver, né, ele foi arrebatado, meu querido. Não tem outra explicação não. Sabe, para se tornar o que Saulo se tornou, a escrever as maiores, a maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, meu querido. Sabe, esse encontro real que ele teve com Cristo é maravilhoso, meu. Isso é lindo demais. Imagina se a gente for arrebatado até o 3º céu e ouvir palavras inefáveis, meu querido. Nossa, eita Deus, que é maravilhoso, gente. Sabe, isso ia acontecer com Saulo. Ele foi escolhido para isso. Porque o próprio Jesus disse para Ananias: vai, Ananias, põe a mão sobre ele lá. Ele não vai matar você nem perseguir você mais não. Pode ir lá, porque ele é vaso escolhido para mim. O próprio Jesus disse isso. Sabe, meu querido? Então, quando nós somos vaso escolhido de Jesus, ele faz conforme o que ele quer fazer, da vontade dele, na hora dele, no momento dele. Não adianta a gente tentar, sabe, meu querido, ultrapassar a vontade do Senhor. Se não está na hora dele te abençoar agora, aguarda. Se não está na hora dele te usar agora, aguarda o momento certo, mas não saia da presença do Senhor. Continua orando, continua clamando, continua glorificando, continua jejuando, porque é o momento certo. Deus vai te usar, assim como ele começou a usar Saulo. Atos capítulo 9, versículo 19 a 31, está escrito assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, e crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Aqui fica uma grande, assim, descoberta, né? Uma grande, assim, vamos dizer assim, temor. É um grande temor e medo, né? Porque Saulo, né, ainda como Saulo, ainda não, pessoal ali que era cristão não estava ainda aceitando como Saulo realmente converteu. Eles ainda não estavam aceitando que Saulo era verdadeiramente cristão. Eles não estavam, eles ficavam com medo. Ah, não, esse homem está aqui é só para poder confundir a gente. Ah, não, esse homem está aqui só para disfarçar. Daqui a pouco ele vai prender a gente, ele vai matar a gente. Ah, ele vai levar, ele vai apedrejar a gente, sabe? As pessoas ficaram com medo. Agora imagina para você ver, meu querido, às vezes você conhece um traficante aí, converteu, está se juntando aos cristãos, mas ele diz, opa, mas peraí, se esse cara roubar a gente, se esse cara matar a gente, sabe, meu querido, existe isso hoje, sabe? Às vezes a pessoa converte e muitas das pessoas não aceitam ou não acreditam ainda naquela conversão, não, sabe? Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que não nos deixa confundir, meu querido. É por isso que nós temos que ter discernimento. A gente não deve confiar em todas as pessoas, mesmo porque hoje em dia existem falsos profetas. Sabe? Eles pegam a palavra do Senhor, sabe? E apresenta para você uma verdade falsa, porque é assim que esses falsos profetas falam e fazem, e se possível enganaria até os escolhidos, porque hoje em dia está difícil, meu querido. Então, se a pessoa for ministrar a palavra do Senhor para você e tiver base bíblica, aí você pode confiar, meu querido. Mas se você vê que ele está distorcendo a palavra do Senhor, igual muitos falsos profetas já estão aí fazendo, não acredita não, meu querido. Nós não temos o direito de acreditar em quem está distorcendo a palavra, não, porque essa palavra aqui, ela é verdade, ela é alimento para a nossa alma, sabe? A palavra de Deus, ela não mente não, meu querido. Então, se a pessoa não tiver uma base bíblica, você não tem o direito de acreditar não, meu querido. Agora, se ela te dá uma base bíblica e você vê que é verdade, pode acreditar, sabe? Porque é de Deus, meu querido. Então aquelas pessoas ali, elas estavam ainda com medo, achando que Saulo estava disfarçado apenas para prender eles, ou matar eles, ou apedrejá-los. Mas não, Saulo já estava totalmente convertido a Cristo, mesmo porque ele veio do terceiro céu, vamos dizer assim, porque Saulo estava arrebatado ao terceiro céu, sabe? Ele teve um encontro real com Jesus Cristo, sabe? Creio que Jesus Cristo ensinou ele muitas coisas. Sabe aquele aprendizado que ele teve com Gamaliel? Quando Cristo entrou na vida de Saulo, meu querido, eu creio que a mente de Saulo teve uma verdade muito grande. Falava, gente, como que eu estava seguindo a Cristo falsadamente, sabe? Creio eu que Saulo teve assim, um pensamento assim, porque muitas das vezes, né, a gente estuda a palavra de Deus e quem ainda não aceitou Jesus, acha que tem Deus e não tem. Ah, meu querido, quando você passa realmente a aceitar Jesus, a seguir Cristo verdadeiramente, as coisas mudam, meu querido, sabe? O conhecimento bíblico, ele muda, meu querido. As nossas atitudes, ela muda, meu querido. Sabe, aí o Espírito Santo confortou a todos ali que estavam perto de Saulo, porque viu que verdadeiramente Saulo converteu a Cristo. Que Saulo agora ele é cristão. E de perseguidor do cristão passou a ser perseguido, porque as pessoas queriam matar ele. Os sacerdotes, o sinédrio ali que é Gamaliel, né, que fazia parte do sinédrio, né? Aquele povo ali que Saulo vivia com eles, que Saulo recebeu até
ordem, né, para prender os cristãos, aquele povo ali já estava querendo até matar Saulo. Porque ele mudou de lado, vamos dizer assim, e eles não aceitavam. Porque aí Saulo verdadeiramente passou a ministrar a palavra de Deus verdadeiramente, assim como Estevão teve lá, sabe? Começou a ministrar ali verdadeiramente. Então, o Conselho Supremo dos Judeus não aceitou Saulo a ministrar a palavra verdadeiramente e até queria matar Saulo. Preste bem atenção, meu querido. Tem muitos cristãos morrendo porque estão ministrando a palavra do Senhor. Isso acontece nos dias de hoje, pois por que isso acontece? Sabe por quê, meu querido? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Mateus capítulo 24 está dizendo tudo isso. Princípio de dores. Leia Mateus capítulo 24 que você vai entender. Está acontecendo guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pais, sabe? Tá uma bagunça só. Princípio de dores, meu querido. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Mas é o que eu acabei de dizer, guria mesmo, nós não vamos parar de ministrar a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus único. Enquanto Ele nos dá ordem, nos dá autoridade, enquanto Ele fala assim, vai, porque eu quero que você faça isso, nós vamos fazer. Porque nós obedecemos a palavra do Senhor. Nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 9, está escrito assim. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Eu quero falar só esse versículo, só para você entender que Saulo, também chamado Paulo. É só para isso. Esse versículo, só para você entender que Saulo é conhecido também como Paulo. Este Paulo do qual nós o conhecemos, que é o apóstolo Paulo, que escreveu as maiores, a maioria das cartas do Novo Testamento. Paulo, um vaso escolhido de Deus para ministrar a palavra do Senhor em vários lugares, para várias igrejas, para várias pessoas. E a história de Paulo está aqui praticamente na maioria dos livros do Novo Testamento. E é assim que Deus faz. Mesmo quando eles estavam querendo matar Paulo ali, Deus não deixou. Porque o que Deus tinha para cumprir na vida de Paulo, cumpriu. E o que Paulo tinha para cumprir dos mandamentos do Senhor também se cumpriu. Porque a obra de Deus, ela é perfeita. Então Paulo está aí. Deixei essa mensagem para você entender. Deixei essa mensagem para você entender o medo das pessoas, a reação das pessoas a saber de um homem que matava os cristãos e passou a ser cristão. Para a gente entender que isso acontece nos dias de hoje. Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Nós não podemos acrescentar a este livro e nem tirar nada deste livro. Mas você pode escrever outros livros, livros comuns, falando dos milagres, das operações e maravilhas que Deus opera sobre as nossas vidas. Existem vários livros hoje no mundo, sabe? Você não vai escrever continuar a Bíblia. Você vai escrever um livro
Sabe, você pode escrever um livro falando de Deus, sabe, meu querido? Não que seja a continuação da Bíblia, mas para que possa ajudar muitas pessoas a entender a palavra do Senhor, saber que existe um Deus que é vivo e verdadeiro, sabe, meu querido? Pode escrever livros, escreva também. Deus permitir, quer gravar um CD de louvor, grava, quer ministrar a palavra em vários lugares, sabe, pede Deus, sabe, Deus vai te direcionar. Você não pode ir sem a presença do Senhor, meu querido. Isso é importante. Nós não podemos ir sem a presença do Senhor, sem o próprio Deus confirmar. Se Ele confirmar que é que você vai, vai. Ministra a palavra do Senhor. Obedeça aos mandamentos de Deus. Soberaníssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, estou aqui nesta hora, neste momento, te peço a tua graça, a tua bênção, a tua unção, também o teu poder. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, que o Senhor possa nos usar, assim como o Senhor usou Saulo, para ministrar a palavra do Senhor, assim como o Senhor usou os discípulos, sabe, os apóstolos, assim como o Senhor tem usado muitas pessoas, o Senhor continua abençoando, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua unção, o teu mover, o teu poder, que vamos ministrar a tua palavra, porque a tua palavra é verdade, e nós vamos ver almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que possa alcançar a salvação e a vida eterna. Então, Senhor, continua nos abençoando, Pai, nesta hora e deste momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.